Bem-vindos novamente a todas e todos. Isso aqui é o Dia Acadêmico da Água de 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Estamos agora na sessão da tarde, dia 11 de março de 2019, e nesse momento, depois da apresentação, do intervalo, do brunch, momento musical, temos uma palestra convidada de um pesquisador de renome internacional, brasileiro, que aceitou cordialmente nosso convite de transmitir, compartilhar sua experiência. Eu estou falando do professor Carlos Afonso Nobre. Ele teve graduação de Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e doutorado em Meteorologia pela MIT. Foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do INPA, entre 75 e 81, e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, de 83 a 2012. Exerceu muitas funções, tanto nacionais como internacionais. Foi também presidente da CAPES, num biênio, entre maio de 2015 e maio de 2016. Foi diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, entre fevereiro e maio de 2015. E também foi secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Naquela época não tinha nome de Comunicações, que hoje tem. E também foi coordenador geral do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, do CPT-INPE, e também do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, também do INPE. Coordenou muitos experimentos, laboratórios, dentre eles o LBA, o experimento de grande escala da biosfera e atmosfera na Amazônia, durante de 96 a 2002. Foi coordenador brasileiro do estudo chamado Abracos, um estudo brasileiro em inglês, de 90 a 96, e outros também como AMASALERT, entre várias instituições. Exerceu a presidência do Grupo de Conselheiro Internacional do Programa de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, PPG Grupo 7, de 2006 a 2008. Foi representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, e também é membro de outros órgãos, o Joint Steering Committee do World Climate Research Program. Exerceu a presidência da International Biosphere Program, o IGPP, em 2005 a 2011. Presidiu o Conselho de Diretores da Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas, Rede Clima, e preside o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Foi coordenador de vários programas de fundações, dentre eles a FAPESP, o Programa de Mudanças Climáticas Globais, e da Rede Clima. Atuou pela CAPES e com vasta atuação internacional. Atualmente, ele é secretário executivo da American Geophysical Union, por 2 anos. Eu tive a honra de reencontrar Carlos agora no evento em Washington, em dezembro do ano passado, onde ele fez a apresentação oficial. É um pesquisador de mão cheia. Eu não sei se lá embaixo tem os números, mas assim, se vocês buscarem Carlos Afonso Nobre, o Skype dele também está aqui. Uma pessoa já está aposentada, mas foi uma pessoa que muito incentivou a ciência brasileira e, sobretudo, eu conheço muito de perto os jovens. É incrível. Eu, pessoalmente, trabalhando com o Carlos, muito exigente, muito ético, mas sempre aberto para os jovens. Uma característica que sempre me marcou muito e tomei também como exemplo. Então, nós trouxemos o Carlos e ele, infelizmente, não podia vir, mandou a apresentação, gravou uma apresentação interessante. Nós vamos passar aqui e ele estará disposto a atender as dúvidas, perguntas, interrogantes ao final via Skype. Bom, a todos eu desejo uma ótima jornada e curtam bastante esse pesquisador. Obrigado, Carlos.
Desculpe, eu esqueci de falar, isso vai ser parte do ciclo de USP Lectures por parte da Universidade de São Paulo. Obrigado também a toda a equipe aqui que nos está ajudando, Hudson, Marcelo, Júnior, Fernando, Bruno, etc. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande, mesmo que remotamente, não pude estar presente em São Carlos hoje, participar da semana de pós-graduação da Universidade de São Paulo, em São Carlos, e também desse dia acadêmico para discutir a importância da água. Eu vou falar para vocês do risco das mudanças climáticas e dos usos da terra para a Amazônia. A Amazônia tem sido descrita na literatura popular, em filmes, como um deserto, um inferno verde. Sempre um inferno verde, essa noção de um lugar inóspito. Isso tem passado geração após geração. E até hoje, muitos filmes populares e livros retratam a Amazônia como um inferno verde. Mas será que é a única visão que nós devemos ter da Amazônia? Certamente não é a visão que os habitantes milenares da Amazônia, os grupos indígenas, têm. A Amazônia para eles é paraíso verde. Inferno verde ou paraíso verde? A ciência certamente tem muito a debater. A ciência pode trazer o conhecimento de fato o que é a floresta, qual o papel da floresta, quão importante é a floresta para a manutenção climática na própria Amazônia, fora da Amazônia, para a manutenção da biodiversidade. Então, o que eu quero discutir com vocês é um pouco esse papel da floresta e os riscos que a floresta corre hoje com o acelerado processo de mudança dos padrões históricos de uso da Amazônia e também os riscos das mudanças climáticas. Se nós quisermos olhar a Amazônia, nós vamos ver que o grande sistema da Amazônia, em primeiro lugar, o ciclo de carbono, é um potente armazenador de carbono. A Amazônia armazena cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono em sua biomassa, acima da terra, abaixo da terra, e também ela todo ano absorve bastante carbono. A Amazônia tem a mais poderosa hidrologia de superfície do planeta, cerca de 15% do fluxo de água doce para os oceanos vem da Amazônia. A Amazônia total, toda a Amazônia brasileira, em todos os outros 8 países amazônicos, tem a mais rica biodiversidade terrestre do nosso planeta. E também a Amazônia é importante para a estabilização climática, é uma importantíssima fonte de calor, quer dizer, o sol evapora a água condensa, libera o calor, essa é a principal fonte do movimento, dos ventos e de todas as circulações tropicais, inclusive influenciando circulações extratropicais. A Amazônia tem uma chuva média de 2,4 metros. E não menos importante, a Amazônia auxilia a manutenção da diversidade cultural e étnica e linguística, tendo mais de 350 povos indígenas. Esse slide mostra claramente a importância da chuva, né? Percebe-se claramente que chove muito mais na Amazônia do que nos oceanos circunvizinhos. Novamente, a Amazônia tem a mais importante hidrologia de superfície do planeta, com o Rio Amazonas e todos os seus tributários, e com toda a diversidade hídrica e ecológica, fluvial, aquática que existe. Percebam aqui nessa figura, no índice de vegetação, esse verde, é o índice de vegetação medido por satélite. Notem que não varia muito. Aqui na savana, no cerrado, na caatinga, varia, tem um ciclo sazonal, o verde fica escuro, claro. Na Amazônia, muito pouco. Quer dizer, a Amazônia não tem muita sazonalidade de crescimento e decrescimento de vegetação. E essa razão principal disso acontecer tem a ver com a Amazônia ter uma estação seca. Isso aqui são
áreas com pouca estação seca, menos de 3 meses em azul de estação seca, e aqui a savana, o cerrado, acima de 4 meses de estação seca. Então, numa primeira escala, é a curta estação seca que mantém essa floresta amazônica. E, lógico, uma riquíssima biodiversidade, uma riquíssima diversidade cultural, étnica e linguística que precisa ser preservada. E hoje, mais do que nunca, a importância do ciclo de carbono. Nós vemos que de tudo que nós emitimos globalmente, fóssil, desmatamentos, 30% volta para as florestas de todo o globo. Cerca de 11,2 bilhões de toneladas de carbono voltam para as florestas de todo o planeta, inclusive as florestas tropicais. E a Amazônia é um desses reservatórios imensos de carbono. A cada ano, a Amazônia absorve até 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, tira da atmosfera, e é o mais importante serviço ecossistêmico hoje que as florestas de todo o planeta realizam e mitigam o aquecimento global em grande parte. Porém, a Amazônia tem sido objeto de um modelo de desenvolvimento nos últimos 50 anos, que a floresta desaparece, cede lugar principalmente a pastagens e também a agricultura. Esse é um mapa mostrando as áreas em vermelho mais claro que já foram desmatadas na Amazônia, cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. E esse foi o modelo principal dos anos 70 do Brasil e de outros países amazônicos. É um chamado integração econômica da Amazônia, com aspectos de manutenção da soberania durante a ditadura militar, através do lema famoso da ditadura militar, integrar para não entregar, como se não destruíssemos a floresta, ela seria tomada por alguma potência estrangeira. E foi cunhada essa famosa frase: a ocupação da Amazônia vai seguir a pata do boi. E, de fato, 65%, 70% das áreas desmatadas na Amazônia são de pecuária. Então, o que muda? Será que muda tanto no clima quando nós trocamos floresta tropical por pastagem? Então, vamos analisar rapidamente, de forma qualitativa, antes de eu mostrar alguns dados, o que muda no clima. Em primeiro lugar, florestas tropicais têm raízes profundas, ao contrário de pastagens, raízes muito rasas. Aqui nós estamos falando muitos metros, aqui nós estamos falando menos de 1 metro. Também a floresta tem essa superfície irregular, com árvores penetrando mais altas, árvores mais baixas. A pastagem é muito suave. Então, raízes profundas acessam mais água, e essa superfície mais rugosa facilita a troca de calor, vapor d'água e também dióxido de carbono e outros gases entre a floresta e a atmosfera, muito mais do que uma superfície menos rugosa, uma superfície mais suave. Então, o resultado disso é que nós temos mais fria a superfície da floresta, porque ela perde o calor da radiação, que provém da radiação solar, porque é mais fácil trocar parcelas quentes com a atmosfera acima, e ela tem uma taxa de evapotranspiração bem maior, 3,5 milímetros, e é mais alta a taxa de evaporação durante a estação seca, o que surpreende a muitos. Por quê? Porque as raízes profundas acessam a água durante a estação seca, durante o ano todo. É isso que mantém a floresta. Fotossíntese e evaporação o ano todo. Portanto, a floresta é muito mais eficiente em reciclar a água. Chuva, percolação, extração pelas raízes, evapotranspiração e esse vapor d'água sendo misturado efetivamente na superfície, criando nuvens. Portanto, é mais úmida a região de floresta e chove mais. Numa pastagem, ela é 1 grau a 2,5 graus mais quente, é mais fraco
a reciclagem. Durante a estação seca, a evapotranspiração é 1,5 milímetros por dia, compara com acima de 3,5 durante a estação seca na floresta, e as chuvas podem ser reduzidas em até 20%. Vamos olhar alguns dados. Esse aqui da região de Santarém, mostrando a fisionomia desse emaranhado de raízes que chegam até 10 metros. Essa é a quantidade de água extraída pelas raízes durante a estação chuvosa, 68%. Agora vejam que durante a estação seca, 84% são extraídas até 7 metros. Portanto, configurando claramente aquilo que eu mencionei, uma extração muito maior na floresta do que em pastagem. Qual que é o efeito que isso tem? Bom, o efeito que isso tem é que, olhem aqui o fluxo de calor latente ou evapotranspiração, aqui nas unidades de energia, watts por metro quadrado. Nós vamos ver que a floresta, as 3 cores aqui em cima, 3 pontos de floresta, torres meteorológicas na Amazônia, do conhecidíssimo experimento Abraços e depois experimento LBA, não tem muita variação sazonal o ano todo e mais evapotranspiração na estação seca, ao contrário da savana e de pastagens também, que tem um mínimo de evapotranspiração na estação seca, porque as raízes são muito curtas e param de extrair água. Uma outra maneira de olhar isso aqui são florestas equatoriais também, o ciclo sazonal, vejam, máxima evaporação na estação seca. Aqui já são florestas sazonais no sul da Amazônia, já há uma pequena diminuição na estação seca, mas valores mais altos, ainda valores mais altos, e aqui cerrado e pastagem, uma grande diminuição de evaporação. Esse outro gráfico mostra a produtividade, a absorção de gás carbônico e produção de matéria orgânica, a produtividade bruta dos ecossistemas da Amazônia, e a gente vê uma produtividade sem variação sazonal, já com alguma variação nas florestas sazonais e uma grande queda no cerrado e nas pastagens. Então essas são mudanças muito importantes. Por exemplo, essa mudança numa pastagem, esse é o experimento Abracos, isso na década de 90, e mostrando como o calor latente, depois do fim da estação chuvosa, na estação seca, como o calor latente vai diminuindo e o calor sensível vai aumentando, quer dizer, muito mais calor sensível, portanto, maior aquecimento da superfície, por isso que as pastagens são mais quentes. Esse é um outro gráfico mostrando a reserva de Xingu, terra indígena Xingu, e um mapa de temperatura. E vejam que a temperatura na floresta, cerca de 25, 26 graus, muito mais fria do que a temperatura nessas áreas de pecuária, áreas de agricultura, claramente 2, 3 graus mais quente, como eu mencionei. Se o desmatamento é muito pequeno, nós vamos ter um fenômeno termodinâmico que seria mais frio na floresta, mais quente na pastagem, então nós teríamos um movimento ascendente e formação de nuvens em cima das pastagens. Poderia até chover mais, mas não é o caso, porque os desmatamentos são de mais grande escala, aqui é mais suave, aqui é mais rugoso, então nós temos um efeito dinâmico, não é só um efeito termodinâmico. Vamos analisar um pouco o que poderia acontecer com a umidade da Amazônia afeta as chuvas em outras partes da América do Sul. Vamos olhar então o que pode estar acontecendo. Em primeiro lugar, se nós olharmos os transportes de umidade, olhem as flechas aqui, eles vêm do Atlântico, os ventos alísios, entram no continente, sentem a presença dos Andes. Vejam que aqui tudo vira para cá, os Andes são muito altos aqui, o
o vento aqui no Oceano Pacífico é paralelo aos Andes, ele vira e desce. E ele desce e veja que principalmente essa parte aqui no oeste da Amazônia, paralela aos Andes, chega no sul do Brasil, Argentina, Paraguai. E também esse transporte continua a acontecer durante o ano todo, porque é forçado por esse fluxo dos Andes até um pouco mais forte em junho, julho e agosto. Lembrem, julho, julho e agosto. Então, normalmente o que nós fazemos em estudos meteorológicos, hidrológicos, é olhar o balanço de água, de umidade atmosférico numa certa área. Aqui são duas áreas, Amazônia e Sudeste. Essas flechas são o total de transporte de vapor d'água, então nós computamos a soma entre o que entra e o que sai. E essa diferença é o balanço hídrico, é a diferença entre precipitação e evaporação. Se mais entra do que sai, precipitação maior que evaporação. Na estação seca, por exemplo, tem muito pouca chuva, então esse número é negativo, então a evaporação é maior que a precipitação. Então vamos olhar esse balanço aqui, período 1979-2015. Principalmente vamos olhar esse balanço para essa região aqui, que é o Sudeste, até pegando parte de São Paulo. E nós vamos ver 7 mais 1,8 dá praticamente 9, e aqui 5,4 mais 1,6 vai dar 7. Então nós temos mais entrando do que saindo. Mas o que eu quero mencionar é que a parte que vem da Amazônia, que entra por esse lado aqui, na média anual, é menor do que a parte que vem do norte, que é um vento que vem do Oceano Atlântico. Então, não é muito simples dizer que a umidade que chega no Sudeste é só da Amazônia. Ela é em parte da Amazônia, mas é só em parte. Uma grande parte vem do Oceano Atlântico. Um outro tipo de estudo relacionado é ver onde que a influência desse fluxo que sai da Amazônia é mais importante para chuvas. Então, aqui, nessa latitude aqui, 12 sul, 75 a 55, é esse fluxo que vem paralelo aos Andes. E esses gráficos, para novembro a março, abril, julho a agosto, abril a julho, julho a agosto, setembro a outubro, as correlações entre esse fluxo que desce aqui e a chuva. Então a gente vê todo ano uma correlação aqui no oeste, aqui no verão, inclusive no inverno. Então essa correlação que mostra exatamente onde aquele fluxo paralelo aos Andes é mais forte. Quando aumenta o fluxo, diminui, aumenta o fluxo, aumenta a chuva aqui. E quanto mais chuva na própria Amazônia, menor o fluxo. Quer dizer, menos, o vapor d'água é mais utilizado na Amazônia. E aqui nós vemos realmente essa ideia, uma composição de vários anos, de julho e agosto, do inverno, uma correlação muito forte com esse fluxo e com o aumento de chuva no sul da Bacia do Prata. Então essa é a região que mostra uma maior correlação entre o fluxo que sai da Amazônia e as chuvas fora da Amazônia. Então mostrando uma correlação direta, que uma diminuição desse fluxo, por exemplo, se tiver menos floresta, poderá influenciar principalmente as chuvas de inverno no sul do Brasil. Quando nós olhamos as chuvas como um todo na Amazônia, quais são os principais mecanismos? Acho que é importante entender os principais mecanismos dessa dinâmica que causa chuvas. Então nós vamos ver 3 mecanismos principais. Onde tem bastante chuva? Onde mais chove? No oeste da Amazônia, acima de 3 metros de chuva. Qual que é a razão principal? Bom, é um fluxo dos ventos alísios, que vem do oceano, entra. Mas a razão principal é que a forma dos Andes é uma forma
côncava. Então é como se o vapor d'água ficasse aprisionado aqui, ele não tem por onde sair e ele sobe. É aí que cria uma condição do ar ascendente para muita chuva e muita nessa região. Veja que a chuva não é só na costa dos Andes, ela é até mais alta, porque o fluxo sente os Andes 500 até 1000 quilômetros antes dos Andes. Ele já está sentindo que ali tem uma barreira e ele começa a subir. Então esse é o principal ponto de chuva. Outro ponto de bastante chuva é a costa atlântica. E a principal razão é as brisas. Praticamente 250 dias por ano formam-se as brisas e chove à tarde. Uma chuva muito tradicional nessa região, por exemplo, a chuva da tarde de Belém. E ali também chove acima de 2,5 metros até 3 metros de chuva. É causado pelas brisas. E um outro ponto que também tem bastante chuva é a zona de convergência do Atlântico Sul, quer dizer, que organiza chuva desde o Atlântico Sul até o oeste da Amazônia. É mais um ponto que tem, por exemplo, no sul do estado do Amazonas, chove 2,6, 2,8 metros, muito associado com a zona de convergência do Atlântico Sul. E tem um lugar aqui no meio que não é afetado muito pelas brisas, está muito longe dos Andes e não, a zona de convergência do Atlântico Sul não chega, que é esse centro e sudeste da Amazônia. O que causa chuva ali? Bom, um mecanismo de grande escala são as linhas de estabilidade, por exemplo, essas aqui. Elas surgem da brisa e elas caminham, às vezes elas chegam até perto dos Andes, mas elas são fenômenos raros. É nessa região que a interação da floresta com a atmosfera é mais importante. Vejamos, nessa região, 50% da chuva são episódios de menos de 5 milímetros. São pequenas pancadas de chuva, mas são constantes, acontecem na maior parte do ano. Então é nessa região que a interação com a atmosfera é mais importante. A interação com a atmosfera é importante em todas as regiões, mas aqui e aqui há mecanismos de grande escala. Aqui é principalmente a floresta fornecendo os mecanismos que facilitam a reciclagem da água. Então, esse tipo de ambiente com muita umidade, com essas chuvas leves, mas que são muito constantes na Amazônia, principalmente nessa região que eu mencionei. Isso nos levou a criar uma hipótese de que existe dois tipos de equilíbrio na Amazônia. O primeiro equilíbrio é o que nós temos, equilíbrio do clima com a atmosfera, que é a Amazônia coberta com florestas, com estação seca muito curta. Mas existe também um segundo equilíbrio, que é o cerrado, savanas dominando o sudeste e o leste da Amazônia, naquela região onde a floresta interage muito mais com a atmosfera. E esse segundo equilíbrio pode até ser mais pronunciado, quer dizer, uma savana bem degradada no leste e sudeste, centro-leste e sudeste da Amazônia, dependendo dos fenômenos de secas pronunciadas. Então, nós traçamos aí essas duas possibilidades. Uma é o primeiro estado de equilíbrio floresta-clima, e com essas duas possibilidades, a floresta ficar no oeste da Amazônia, próximo dos Andes, e o centro, leste e sudeste virar uma savana, que nós chamamos de savanização da Amazônia. E quão perto nós poderíamos estar dessa transição, né, desse ponto de ruptura, tipping point. Então também nós temos estudado isso, quais são os fatores que poderiam ocasionar. Um é o aquecimento global, as mudanças climáticas associadas com o aquecimento global. Outro é, obviamente, as mudanças climáticas associadas com o desmatamento da Amazônia, que ele modifica o clima, como eu já mostrei. Nós temos observado um aumento muito grande da incidência de incêndios florestais na Amazônia, mesmo nos anos que diminuiu o desmatamento de 2005 até 2012, 13, 14, aumentou os incêndios florestais,
tanto pela agricultura como pela prevalência de secas muito fortes. E também até incêndios causados por descargas elétricas. As mudanças climáticas aumentam a quantidade de descargas elétricas nos trópicos. Então nós estudamos esses 4 fatores e também o aumento do CO2, que é o chamado efeito de fertilização de CO2. Mais CO2 na atmosfera, teoricamente as plantas produzem a mesma quantidade de matéria orgânica com menos água, então aumenta a eficiência hídrica das plantas. Então, aumento do CO2 é considerado também. O aquecimento global, já subimos aí 1,5 global, na Amazônia 1,5 na Amazônia, 1,1 globalmente. O desmatamento, 20% na Amazônia brasileira, 15%, 16% em toda a Amazônia, e aumento da frequência dos incêndios florestais. Consideramos tudo isso num estudo de modelagem com um modelo climático que representa a vegetação e a atmosfera, e nós basicamente chegamos a essa conclusão com o cenário do IPCC RCP 8.5, que é o cenário de maiores emissões, supondo um desmatamento de 20%, que é o nível atual, o efeito do fogo e o efeito de fertilização do CO2, que é um efeito benéfico. E basicamente nós saímos dessa situação, floresta, savana, e chegamos numa situação em que a savana aumenta e essa cor é florestas secas sazonais. Então, a floresta fica confinada no oeste, a savana e florestas sazonais aumentam, invadem o sul e o leste da Amazônia. Se a gente quiser olhar numericamente, aqui é a fração de floresta remanescente, com vários desses cenários. Por exemplo, esse cenário aqui, mudança climática, 20% de desmatamento, fogo e o efeito do CO2. Nós vamos ver que para os 3 cenários do IPCC, 2.6, 4.5 e 8.5, nós vamos ver mesmo no cenário mais benigno do IPCC, nós perdemos 50% de floresta amazônica e no cenário de mais altas emissões, nós perdemos 60%. Isso até 2050. Em 2100, a situação é muito mais drástica. Então é isso. E quão perto nós estaríamos? O que está acontecendo? Nós temos visto os extremos climáticos na Amazônia aumentarem muito. Secas em 2005, 2010, 2014 e 2015, inundações em 2009, 2012 e também inundações em 2014 no oeste da Amazônia, de novo 2015 no oeste da Amazônia, e nós estamos vendo de novo inundação do Rio Madeira agora nessa estação chuvosa no oeste da Amazônia. Alguma coisa está mudando. A maior preocupação vem de vários estudos que mostram que a estação seca, essa duração da estação seca, ela está aumentando da década de 80 até o presente. Aproximadamente 6 dias por década. Se ela continuar aumentando, toda essa região poderá se tornar uma savana, um elemento muito forte de savanização. E esse efeito já começa a aparecer na biologia, já há muitas espécies diminuindo e algumas até com risco de desaparecer por essa mudança muito grande ecológica de aumento da estação seca. Baseado nisso, nós fizemos uma proposta no ano passado, no editorial nesta revista Science Advance, em que o professor Thomas Lovejoy e eu, analisando esses fatores, o aquecimento global, desmatamento regional, fogo e o aumento do CO2, nós chegamos à conclusão que existe um ponto de ruptura, que é 20 a 25% da área desmatada. Isso por quê? Porque nós estamos olhando todos os fatores juntos. E esse é o fator mais próximo. Só o aquecimento global nós precisaríamos ter cerca de 4 graus de aquecimento na Amazônia. Mas quando nós temos todos esses fatores juntos, o mais próximo é esse, porque nós já estamos com 15, 16% de desmatamento em toda a Amazônia. Esse é o número, essas são as áreas protegidas na Amazônia e nós temos 15 a 16% de desmatamento em toda a Amazônia. Então, nós precisamos realmente ter uma ação muito urgente de zerar o desmatamento da Amazônia. Aqui não é nem
diminuir o desmatamento ou, como o Brasil colocou em 2015 na Convenção do Clima, zerar o desmatamento ilegal. Por mais que o desmatamento ilegal seja, historicamente, a maior parte do desmatamento, nós temos que zerar, mudar o modelo de desenvolvimento da Amazônia, criar um modelo inovador, completamente novo e, portanto, para não corrermos o risco, nós não queremos correr o risco de chegar a um ponto que não há retorno, porque se esse ponto de ruptura for ultrapassado, é sem retorno. Se as savanas, se o cerrado se estabelecer em toda essa grande região da Amazônia, 50%, 60%, não há mais maneira de voltar. É um sistema que estará em equilíbrio com o novo clima. Então, finalizando, eu menciono, logicamente, em pós-graduação, na semana de pós-graduação e no dia acadêmico da água, ciência, conhecimento, tanto nosso quanto conhecimento tradicional, como a base de sustentabilidade para a Amazônia. E aproveito mais uma vez para agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente está conectando agora com o professor Carlos Afonso Nobre. Sem dúvida, além de ser um pesquisador de importância, e ele mencionou outros que são também de primeira linha, outro destaque que menciono do perfil dele é a alta interdisciplinaridade. Uma palavra bastante usada comumente, mas justamente é uma palavra difícil de praticar no dia a dia, que é muito fácil ficarmos fazendo. Primeiro é difícil fazer pesquisa. Uma vez que encontramos a pesquisa e o nicho, parece que a gente se acomoda naquilo e não quer mais sair daquele lugar, né? E justamente a interdisciplinaridade é aquilo que te puxa para você sair de novo e fazer aquele movimento de não estar sempre num lugar único, e se comunicar, a comunicação e, sobretudo, saber interpretar outras áreas, que quando você interpreta melhor, você vê que essas áreas não estão tão longe daquilo que você faz. Então, o Carlos Nobre é grande mentor de várias gerações e também tem essa característica de reunir pessoas, de congregar um diálogo, inclusive às vezes com, a maior parte, com pontos de vista ou experiências completamente diferentes, hipóteses diferentes. Por quê? Porque justamente a ciência, a pesquisa, o conhecimento e até em si o ensino, a educação, elas crescem a partir dessa dialética, né? Desse contraponto, dessa discussão. E quando a gente já é com uma certa idade, vocês sabem, é difícil já mudar um hábito. Mas quando a gente é jovem, temos muito mais chance desses hábitos serem incorporados. Então, aí vai uma dica, né? Tenha nessa abertura, como falavam os colegas de manhã, os depoimentos continuarão sendo, ecoando em nossos corações, até depoimentos completamente emocionados, continuar tendo esse diálogo. E um dos objetivos desses encontros é justamente promover o diálogo, se comunicar mais, saber o que nosso colega está fazendo, seja do mesmo ano que entrou comigo, do ano anterior ou posterior, é fundamental. Porque, como estou mencionando, logo, se não houver um policiamento, essa interdisciplinaridade cai rapidamente e você só fica focada naquilo que rapidamente chega, te mostra, te ajuda a encontrar uma solução ou chegar até o ponto que você quer. A experiência da pós-graduação promove isso, promove maior diálogo, maior comunicação, tirar para fora, ouvir do outro. Isso que o professor Carlos Nobre tem de sobra. É por isso que a gente colocou ele na linha. Eu acho que nós estamos com o Carlos. Alô. Oi, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Olá. Tudo bem, professor? Tudo bem? Obrigado por seu tempo e por essa blusa de transformador em pesquisa que
de limão a limonada. Muito bom, muito contente, muito entusiasmado. Acabamos de assistir a sua palestra. Muito obrigado pelas suas palavras. E aqui temos uma audiência de jovens pesquisadores na área de recursos hídricos, saneamento, e as palavras que ecoam e que acentuam na sua apresentação são de Amazônia, interdisciplinaridade, pesquisa, enfim, sociedade em mudança que precisa de olhares complementares para progredir. Então, eu estou aqui moderando e mais assim, fazendo uma ponte, como engenheiro que eu sou, de trazer e aproximar sua bagagem, sua experiência com os jovens. Eu te apresentei antes, você não estava no Skype, como uma pessoa que sempre me marcou, se abrindo, estando sempre disponível para os jovens. Uma coisa que eu sempre venero em você, Carlos. E aqui estão os jovens, que estão alguns começando hoje a pós-graduação, mestrandos, doutorandos. Também alguns temos seminovos, que já vêm de alguns anos anteriores. Hoje de manhã tivemos vários depoimentos. Aqui temos pessoas de várias partes do Brasil, inclusive fora do Brasil também, da América Latina. E eu gostaria que isso agora seja uma fala, um diálogo, onde exista uma comunicação entre perguntas, sem nenhum tipo de dúvidas ou temor. E justamente é o momento de dialogarmos com Carlos. Então, Carlos, eu abro essa sessão de comunicação, promovendo esse diálogo, e depois a gente tem uma síntese. Tudo bem? Perfeito, vamos em frente. Tá bom, então. Pessoal, eu vou deixar o Bruno está aqui, e eu gostaria só com as mãos levantadas e começar esse diálogo. Se o diálogo não... Tá bom, temos um aí, tá bom? Se identifique, local de onde vem, sua formação. Boa tarde, professor Carlos. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pela exposição. Parabéns pelos trabalhos. Eu sou Eric Cobalcini, estou aqui no fundo. Eu venho do Paraná e estou iniciando o meu estudo aqui no doutorado no SHS. Então, a minha primeira questão aqui, na verdade, é referente ao trabalho que você relacionou os usos do solo, aqui o que o solo está sendo destinado, com a temperatura. Eu queria saber em qual escala que isso foi trabalhado, escala espacial. Olha, são várias escalas espaciais, né? Aquele trabalho, um dos que eu mencionei, que mostra o aumento da temperatura na reserva ali ao redor da terra indígena Xingu, fronteira Mato Grosso com o Pará, ali tem duas escalas. Eu, na verdade, só mostrei as informações satelitárias, mas tem um outro gráfico que eu não coloquei naquele mesmo artigo, que mostra dados de termômetros ali da região, de estações meteorológicas na região. E ao longo dos últimos 20 anos, a temperatura média nas áreas desmatadas já subiu cerca de 1,5 a 2 graus. Isso é a temperatura média. O que eu mostrei ali é um mapa satelitário, de satélites meteorológicos que medem temperatura, e aí você vê, logicamente, o padrão espacial das variações de temperatura, e também aí tem alguns aspectos técnicos que eu não deu tempo de mencionar ali, mas a temperatura que o satélite infere é chamada temperatura de brilho. Ela é um pouquinho diferente, é uma temperatura radiativa, de emissão radiativa, ela é um pouquinho diferente da temperatura que um termômetro mede, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas ali é mais para te dar um padrão espacial, a figura que eu mostrei, mostrando realmente, ali, lógico, foram colocados horários do dia de temperatura máxima, e no horário do dia de temperatura máxima, nós vemos ali temperaturas até 5 graus mais quente nas áreas, principalmente as áreas de agricultura. Certamente aquela imagem foi tomada num período, porque ali mais para o sul tem soja, e é soja uma vez por ano, portanto, depois que colhe a soja e fica aquela palha ali, você já não tem muita evaporação, porque a palha é morta, ela não permite o crescimento de vegetação,
Então, toda energia solar, toda não diria, mas boa parte da energia solar se converte em calor sensível e os aumentos de temperatura são muito grandes. Quando a gente compara com as regiões de pastagem ali, a leste de Xingu, que é mais pastagem do que soja, aí nós vemos ali na temperatura máxima 2 a 3 graus. Então é isso que aquela figura está te indicando. Mas aqui eu não mostrei, que mostra termômetros, 1,5 grau a 2 graus de aumento da temperatura daquela região, principalmente ali próximo das cidadezinhas que tem ali, que é um efeito já mostrando que o desmatamento ao redor da terra indígena Xingu já ocasiona uma mudança de temperatura regional, já não é mais um efeito puramente localizado no local do desmatamento. Quer dizer, o impacto de um desmatamento já em milhares e milhares de quilômetros quadrados, talvez uma escala ali de uns 20 a 30 mil quilômetros quadrados. A reserva do Xingu tem 28 mil quilômetros quadrados. Então, aquele sul ou em torno, nós já estamos falando de mais de 30 mil quilômetros quadrados desmatados, já começa a mostrar um efeito regional. Por que isso é importante? Também logo depois vem aquele slide que mostra que quando o desmatamento já tem uma escala regional, você tem um efeito não só termodinâmico, do forçamento da circulação pelo lugar que tem mais baixa pressão, que seja mais quente. Aí você já tem um efeito dinâmico, e esse efeito dinâmico já colocaria menos chuva em cima das áreas desmatadas. Muito bem. Mais uma pergunta aí. Pessoal, isso aqui, essa dinâmica é essencial, então por favor, se presente. Daí, continue levantando a mão para a gente saber quem é o próximo, tá bom? Beleza. Meu nome é Jonatas Marques, eu sou engenheiro ambiental, formado aqui na USP São Carlos e acabo de ingressar no mestrado. E a minha pergunta é, vendo assim a apresentação do senhor, a gente vê que a experiência e a participação em vários projetos de pesquisa, membro de conselhos, presidentes de grupos de pesquisa, e para nós jovens que estamos começando, como que é lidar com a falta de crença mesmo na ciência? E muitas vozes têm se levantado hoje para tentar descredibilizar a ciência, né? Mesmo diante de fatos comprovados, né, matematicamente, estatisticamente, tecnicamente comprovados, ainda existe uma descrença muito grande em relação a mudanças climáticas. Apesar do consenso científico, ainda existe uma grande massa de pessoas que não acreditam ou têm dúvidas sobre o aquecimento global, as mudanças climáticas. Então, a minha pergunta é para nós, pesquisadores, como lidar com essa descrença, né, e como lidar com esse movimento que tem surgido, até pessoas que acreditam que a Terra é plana, que tudo isso é um golpe. Como pesquisador há muitos anos, como que foi para você enfrentar esses grupos? Não sei se surgiram no passado, né? E hoje também. Felizmente, no Brasil, eu estou contando aqui um episódio na escala de tempo de que nós lidamos com isso, da Convenção Internacional das Mudanças Climáticas, de 92 para frente. Então, nós estamos falando aí de menos de 30 anos. O Brasil tem sido um país que esse movimento negacionista, ele sempre foi muito fraco, muito pequeno. Todas as pesquisas de opinião feitas, pelo menos ao longo dos últimos 15 anos, colocam o brasileiro sempre entre os 5 países, população de países do mundo, entre 5, que mais dá crédito à ciência das mudanças climáticas, que acha que é uma ação antropogênica, o aumento da temperatura, e que se preocupa com isso, que algo tem que ser feito a respeito. Então, essa visão, veja bem, os números do Brasil sempre foram acima de 80%,
80 e poucos por cento. Os números nos Estados Unidos, comparados a uma pesquisa igual, eles, no máximo, depois de por exemplo, de um mega furacão Katrina em 2005, furacão Sandy 2012, esses números chegam a 54, 55%. Depois, sem extremos climáticos acontecendo, esses números ficam entre 48 e 50 e poucos por cento. Então, logicamente, o Brasil sempre esteve entre os países com menos dúvidas da população. Isso é uma questão muito de cultura da população, não é cultura científica. O brasileiro tem um conhecimento de ciência muito menor que o norte-americano. Muito menor. Lógico, o norte-americano também não tem o conhecimento de ciência do europeu, ou do japonês, ou do sul-coreano, ou mesmo do russo, mas é muito mais alta que a do Brasil. Então, por que o brasileiro... Isso é uma questão de cultura. O brasileiro tem uma preocupação maior com a natureza, com a Amazônia. Então, por isso, na minha interpretação, os céticos brasileiros sempre tiveram muito pouco espaço, os negacionistas brasileiros. É lógico, com esse governo atual, eles estão se arvorando a ter mais espaço, a lançar essas cartas tradicionais na internet que vêm circulando há mais de 20 anos e que os negacionistas brasileiros, eles simplesmente, basicamente, traduzem do inglês para o português, eles não acrescentam nada. Essa carta dos negacionistas. Mas no Brasil nunca pegou muito porque a população... Então, agora vai ter mais repercussão, porque nós temos um governo que muitas dessas pessoas, elas acabaram chegando ao poder. Olha, a minha percepção é que não, porque você não muda uma tendência popular de décadas por causa de algumas pessoas. Essa é a minha impressão. Então, no Brasil, sempre esses negacionistas sempre foram muito menos do que 15%. E diferente dos Estados Unidos, os negacionistas brasileiros, não há um único negacionista brasileiro que possa minimamente ser considerado cientista. Então, se vocês podem estar circulando na internet mais uma dessas cartas de negacionistas, entrem no currículo Lattes de qualquer um deles ou de todos eles. Vejam o número de citações dos trabalhos que eles publicam, que eles praticamente não publicam. Então, vocês vão ver que eles não são cientistas, eles são pseudocientistas. No Brasil, existe um atraso também, que é muito comum em todo o sistema universitário brasileiro, que uma pessoa, quando entra no quadro docente de uma universidade de renome, por exemplo, Universidade de São Paulo, essa pessoa já pensa que adquire uma credibilidade só pelo fato de ser docente da USP. Um desses negacionistas é da USP. Geografia da USP. Mas olhem a lista de publicações dele. Vejam as citações das publicações dele. É praticamente zero. Citações mesmo no Web of Science ou no Google Scholar. Então, essas são pessoas que, de fato, eu conheço alguns deles, inclusive o líder dele foi meu colega no INPE por muito tempo. Eles são cientistas frustrados de não ter conseguido se destacar através da maneira que a gente faz ciência. A ciência, você tem uma ideia, uma hipótese, trabalha muito, analisa, vai para o campo, aí o professor Mendiondo, brilhante cientista, vai para o campo, leva vocês, mede tudo, testa a hipótese, desenvolve os modelos, que são as maneiras inteligentes que a gente tem de sumarizar o conhecimento do processo físico, químico, biológico que a gente está medindo no campo, um sistema de equações para poder fazer testes de hipóteses, para poder fazer projeções futuras. Então, é esse método científico que todos nós vivemos e todos vocês, alunos de pós-graduação, vivem no dia a dia, e depois a dificuldade de publicar um paper numa revista científica de renome, com os revisores caindo de pau, questionando tudo, mostrando que está errado, que não está claro. Este processo, essas pessoas não passam.
e porque eles não são, de fato, cientistas. Agora, por que uma universidade como a prestigiosa Universidade de São Paulo admite uma pessoa fraquíssima no seu corpo docente? Aí a Universidade de São Paulo tem que responder. Eu não sou, até que atualmente eu sou colaborador do Instituto de Estudos Avançados, mas eu nunca fui docente da USP. Então eu não sei como que a universidade não tem melhores critérios para não deixar pessoas completamente, que não são cientistas, participarem do seu quadro docente. Nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente. Há, sim, bons cientistas, no sentido clássico da palavra, pessoas que publicam em revistas, que têm hipótese, que têm alunos de doutorado, e eles estão entre os negacionistas. O mais famoso deles é o professor Richard Lindzen, do MIT. Eu conheço muito o professor Lindzen. Quando eu fiz meu doutorado no MIT, ele não era do MIT, ele era um professor de Harvard, e eu ia. Tinha uns seminários em Harvard, e eu participava de todos como aluno de doutorado, isso no final dos anos 70, e conheço ele até hoje, converso com ele. E é um mistério até hoje por que ele decidiu ser negacionista, porque ele é um físico que entende da física da atmosfera. Então, uma vez almoçando com ele, uns 10 anos atrás, eu fiz essa pergunta para ele. E ele falou que, lógico, que os gases de efeito estufa aumentando na atmosfera, a temperatura muda, a temperatura aumenta. Ele é um cara físico e conhece muito bem a física da atmosfera e tal. E ele só, naquela época, ele disputava, que ele achava que os modelos que estavam sendo usados naquela época, no terceiro relatório do IPCC, eram modelos que estavam exagerando as projeções. Exagerando. Não que ele negasse, primeiro, que os gases provocassem aquecimento, ou que o planeta estivesse aquecendo, ele admitia que o planeta estava aquecendo. E eu falei, mas suponha que os modelos estejam errados e que realmente o aquecimento vai ser menor do que os modelos projetam, mas que a gente continue a queimar combustível fóssil, queimar, e a concentração de CO2 na atmosfera passe de 1.000 partes por milhão. Hoje nós estamos em 410, 415. Aí ele falou assim, eu gosto de clima quente, eu prefiro muito mais que derreta todas as geleiras, etc, etc. Aí eu falei, e o aumento do nível do mar? As pessoas se mudam. Clima quente é muito melhor, muito melhor. Aí eu perguntei, mas humanos são adaptáveis, humanos podem, realmente, as pessoas que moram lá naquela cidade, Boston, vai ser tudo inundada, vão para um lugar mais alto, no interior do estado, etc., na montanha. Falei, mas e os animais? Animais e a biodiversidade, as plantas? Naquela época, as projeções eram que pelo menos 40% das espécies seriam extintas. Ele virou para mim e falou, quem que se importa com biodiversidade? Que as espécies desapareçam. Então, essa é o cara, não cético, porque ele não é cético, ele sabe que o planeta está aquecendo. O negacionista, não do aquecimento global, o negacionista de que precisamos fazer alguma coisa. Ele quer viver num planeta mais quente, confortável, com ar-condicionado, com tudo. Então, é um pouco... E depois, isso foi 2008, mais ou menos, que eu almocei com ele. Depois, ele escrevia vários artigos de opinião nesses jornais, Wall Street, etc., e descobriu-se que o interesse do petróleo, Enterprise Institute, que é financiado pelos lobbies do petróleo, pagava $40 mil para cada artigo que ele escrevia de jornal. Então, quer dizer, ele era um cara que se vendeu. Ele se vendeu para o sistema, e esse é o famoso... E ele é um cientista mesmo, ele é um cara que conhece muito a física da atmosfera, a dinâmica, tudo. Então, é um pouco... Eu conheço bem esse caso, que eu conhecia já desde a década de 70. E, então, nos Estados Unidos, tem muitos interesses econômicos, mas eles têm um ou outro cientista entre os céticos, entre os negacionistas. Eu cito o exemplo do professor Lindzen, porque ele é físico da atmosfera. A maioria dos outros céticos são geólogos, por exemplo, ou geógrafos, ou não são pessoas que de fato conhecem a dinâmica e a física do aquecimento global. Então, eles são geólogos, é porque eles olham o clima do passado, em milhões de anos já teve muitas variações climáticas, eles têm muita dúvida se realmente, o que isso é diferente do passado, mas olhe bem,
Todas as sociedades de geologia internacionais, com credibilidade do mundo, todas não têm nenhuma dúvida que o aquecimento global é causado pelas ações antropogênicas, etc. Eu estou falando, vários céticos são geólogos. É muito raro ter um cético como o professor Lindzen, e que depois foi desmascarado e tem aí um interesse econômico sendo financiado pela indústria do petróleo. Vocês são muito jovens, mas eu, na minha idade, quando tinha a idade de vocês, era a época que a ciência tinha descoberto os efeitos maléficos do cigarro na saúde, principalmente câncer e problemas cardiovasculares. Isso é fim da década de 60, início da década de 70, é um aluno universitário. E a indústria do tabaco fez a mesma coisa que a indústria do petróleo faz hoje. Ela pagava para médicos escreverem artigos de opinião em jornal, colocando dúvidas sobre a ciência do efeito do tabaco. E eles conseguiram adiar por 10 anos as implementações de medidas restritivas ao fumo nos Estados Unidos. As empresas ganharam 10 anos de vendas até que eles foram perdendo. Mas a lógica de pagar para um cientista e escrever e colocar dúvida é uma lógica que as indústrias de petróleo fazem exatamente. Tem o livro da professora de Harvard, Oreskes, que denuncia os escritórios de advocacia de Washington que faziam esse trabalho para a indústria de tabaco, são os mesmos escritórios que fazem para as indústrias de petróleo. Isso está tudo bem denunciado, bem conhecido. Então, eu acho que, só para finalizar, nós não temos que... Lógico, temos que nos manifestar, temos que educar a sociedade com a melhor ciência, mas não temos que nos deter, não, porque essas pessoas são pessoas interessadas, trabalham para a indústria fóssil, ganham, se beneficiam da indústria fóssil. Por exemplo, esse cético brasileiro, que foi meu colega no INPE, ele foi contratado por indústrias de agro, John Deere de tratores, e a Monsanto, Syngenta, e ele deu mais de 60 palestras no interior do Brasil para todos os produtores de soja, dizendo que eles não têm que se preocupar com aquecimento global, não vai afetar a produção, não existe aquecimento global, e ele foi regiamente remunerado pelas essas empresas que querem vender tratores e equipamentos e sementes e etc. para a soja, e que, portanto, não querem interferência de que a soja, se o clima continuar a aquecer, o Cerrado e a Amazônia não serão mais propícias à soja. Então, tem uma história, em tudo isso tem uma história em que o interesse econômico vem, contrata alguns cientistas que até são bons cientistas, como o professor Lindzen, e outros pseudocientistas como esses brasileiros. E esse outro professor da USP, da Geografia da USP, também estava nesse tour de palestras para os sojicultores e ganhou muito dinheiro também. Muito bem, Carlos. Mais uma pergunta. Se identifica aí, com calma. Da onde vem? Tudo bem? Meu nome é Eduardo Volpato. Eu sou aluno aqui de mestrado. Acabei de entrar aqui no SHS. Eu vim de Lavras, da Universidade Federal de Lavras. Eu sou formado de engenharia ambiental e sanitária. A minha pergunta é sobre a modelagem dos dados, como é que ela foi realizada. E uma curiosidade é que se vocês fizeram alguma estimativa de caso haja o aumento do cerrado, da savana ali, onde tem a região amazônica, como que vai afetar aquele transporte de umidade que você tinha falado ali. E, tipo assim, se vocês modelaram isso, tipo assim, numericamente, sabe? Quanto de umidade vai deixar de ser carregado e o quanto vai afetar a chuva, se chegou a fazer essa modelagem de dados? Então, isso foi feito, já tem vários trabalhos, eu mostrei alguns só, mostrei 2, e isso foi feito. E num cenário de... Então, como eu mostrei, onde a ciência consegue ver uma relação mais direta é com as chuvas do sul da bacia do Prata-Paraná. Isso não significa que não tem impacto em outras regiões, mas é mais difícil de ver esse impacto.
a ciência precisa avançar mais, precisamos estudar mais, e se vocês aí, alguém de vocês, aí na USP, São Carlos, quiser trabalhar com isso, eu acho que o assunto ainda tem muito a aprender. Onde o impacto é mais direto é aquele fluxo, como eu mostrei, que vai paralelo aos Andes e que alimenta a chuva lá do lugar que o professor Mendiondo, lá de onde ele vem. Por quê? Porque lá chove o ano inteiro, tem uma estação seca muito curta, né? E, portanto, onde os modelos estão mostrando o efeito máximo de um completo desmatamento da Amazônia, que reduziria o fluxo de vapor d'água, principalmente no inverno, porque no inverno é a estação seca da Amazônia, se aquilo tudo vira pastagem, como eu mostrei em vários gráficos, a pastagem evapotranspira 1,5 milímetros de água por dia, comparado com 4 da floresta na estação seca. Então, o fluxo diminui. Esse fluxo alimenta as chuvas no sul do Brasil. Não é o único fluxo. O fluxo do Atlântico também vai. Então, as chuvas ali do sul, da Bacia do Plata, Paraná, era alimentado por um fluxo que vem paralelo aos Andes da Amazônia e também por o fluxo que vem do Atlântico. Então, os modelos indicam uma diminuição na faixa aí de 10% a 20% nas chuvas de inverno naquele ponto. Isso é onde a ciência avançou mais. Como eu mostrei, vários gráficos ali que mostram a relação muito clara do fluxo ali no oeste da Amazônia, entre o Brasil e a Colômbia, aquele fluxo que vem paralelo aos Andes, e as chuvas do ano todo no sul, mas principalmente afetando muito as chuvas de inverno. Então, isso é conhecido. Muda no Sudeste? Muda no Nordeste? Pode ser que sim, mas ali é mais sutil, porque as chuvas chove quase nada, a estação seca no Sudeste é exatamente no inverno. Então, por mais que tenha um fluxo de vapor d'água vindo da Amazônia e passando por cima do Sudeste no inverno, ele não está participando de processos convectivos, processos de formação de chuvas, porque tem um movimento descendente, alta pressão do Atlântico Sul, ela invade o continente e fica um clima de inverno, um clima seco, um clima de alta subtropical. Então, o vapor d'água está passando ali, ele vem da Amazônia, passa pelo Sudeste, mas não está participando de processos de geração de chuva. Então, esse é o ponto, eu acho que sim, que vale muito a pena estudar mais o que um desmatamento radical da Amazônia poderia fazer com as chuvas de todo o continente sul-americano, mas principalmente do sul. Muito bom, Carlos, obrigado. Um comentário? Não há de quê. Eu só queria fazer uma contextualização, Carlos. Esse programa é um programa de engenharia hidráulica e saneamento, o nome é histórico, tradicional, mas obviamente hoje se faz muito mais do que saneamento, processos de autodepuração, muita tecnologia e também questões ligadas à segurança hídrica, e a Amazônia também está no meio. Eu queria falar um pouquinho do contexto que hoje nos toca, Carlos, que é o que aconteceu agora há poucas horas em São Paulo. Eu estou vendo as estatísticas que não param de chegar, mais de 600 ocorrências de enchentes, mais de 11 mortos, os números ainda vão ser atualizados ao longo do dia. E o ponto que eu queria colocar, Carlos, é a questão do saneamento. Você fez uma apresentação da Amazônia, a Amazônia dá segurança hídrica para o Sudeste, que seus rios hoje, infelizmente, servem maioritariamente para diluição do esgoto não tratado ou mal tratado. E nós temos a situação em São Paulo, hoje embaixo da água, em alguns momentos, essa ideia de que falta água, mas tem água, mas que a água não é tratada. Eu queria que, nesse contexto de gestão de riscos e um saneamento focando os objetivos de desenvolvimento sustentável, para uma plateia aqui que metade é da área mais de recursos hídricos, mais da área de saneamento, qual é a mensagem nesse século de mudanças, tomando como base esses grandes problemas ainda não resolvidos, esses grandes riscos ligados às grandes metrópoles, onde o saneamento continua sendo uma bandeira que, junto com as mudanças climáticas, que precisa encampar
no dia a dia? Bom, deixa eu concluir que eu também tenho um outro compromisso agora, que começou 20 minutos atrás, mas eu vou ser mais breve. Como que a mudança climática afeta a política de uso da água? Lógico que afeta. Nós tivemos, em 2014, a mais longa seca do Sudeste, no registro histórico, né? Demorou 43 dias sem chuva, uma situação que é uma situação típica de inverno, a alta subtropical tomou conta de todo o Sudeste, os meteorologistas também chamam de bloqueio atmosférico, as frentes não chegavam, foi o recorde de temperaturas no Sudeste, que foi quebrado agora em janeiro. O recorde de temperatura em boa parte do Sudeste foi quebrado em janeiro. Essa seca demorou do final de dezembro até o dia 4 de janeiro, quando uma frente conseguiu quebrar, e aí nós já passamos para o regime oposto. Nós saímos da segunda maior seca do registro histórico em janeiro, depois da de 2014, e passamos para um regime de chuvas muito intensas e volumes consideráveis. Volumes, logicamente, podem até ser bom para abastecer os reservatórios de água, mas o que tem que ser levado em consideração na gestão de risco da água é que esse regime, se não é hoje, será a nova normal. Esses episódios extremos de seca, como aquele de 2014, em que se São Paulo, o Grande São Paulo, tiver 100% de tratamento, coleta e tratamento de esgotos, nós não teríamos aquela crise que custou 5 bilhões de dólares ao Estado de São Paulo, porque nós poderíamos certamente ter usado boa parte da água do Rio Pinheiros, Rio Tietê, na cidade de São Paulo, para abastecimento, e essa água, como vocês sabem muito bem, não pode ser utilizada para abastecimento, tem que o rio rodar 120, 150 quilômetros para ela começar a ter alguma qualidade. E por outro lado, você sai de uma seca, como nós tivemos em janeiro desse ano, que é a segunda maior seca histórica do estado de São Paulo, e você passa para um regime de enormes chuvas, enormes tempestades, com todos esses desastres. Eu nem sabia desse dado de hoje ainda, que é triste na cidade de São Paulo. Então, isso é a nova normal. É o que o governador da Califórnia chamou a nova normal lá na Califórnia, são aqueles incêndios. Não vai mais voltar para trás. É a nova normal causado pelos extremos climáticos, tanto para um lado quanto para o outro, que estão se tornando mais frequentes. Então, gestão de risco de água tem que levar em consideração essa nova normal. E aí sim, eu não sou engenheiro como vocês, como a maioria de vocês, não tenho muita autoridade para falar de sistemas de tratamento de esgotos, mas certamente o planejamento do tratamento de esgotos tem que levar em consideração essas anomalias e certamente deve sinalizar para uma aceleração de nós vencermos esse déficit histórico que nos coloca nem no quarto mundo, acho que no quinto mundo, que é ainda uma insuficiente quantidade e qualidade do tratamento de esgoto no Brasil, inclusive em São Paulo, inclusive na cidade de São Paulo, cidade mais importante, mais rica do Brasil, e ainda não consegue nem tratar todo o seu esgoto, coletar e tratar seu esgoto. Então, esse clima do futuro já chegou, isso que aconteceu esse ano vai se repetir, não pense que isso é uma coisa atípica que nunca mais volta, e, portanto, a gestão desse risco tem que ser tratada a partir de agora. Carlos, você está com outro compromisso, agradecemos muito o seu tempo, como sempre, a generosidade com as pessoas, sobretudo com mais jovens, é uma marca. Eu queria agradecer em nome de toda a comissão organizadora, especialmente no nome do Felipe, acadêmico aqui. Todos os alunos se empenharam muito em fazer isso possível, e queria renovar o convite de essa casa estar sempre de portas abertas para seu perfil, para o diálogo, para a comunicação e popularização da ciência. Carlos, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço para você, a sua família e aos amigos aí por perto. Tudo bem? Muitíssimo obrigado e boa reunião, importante reunião científica aí na USP São Carlos. Parabéns aí, Mário. Tá bom, então. Obrigado, viu? Bom,
Hoje de manhã não teve tempo, as duas secretárias não podiam estar aqui, elas estão abarrotadas de trabalho. Hoje tem muitos prazos, o Cupira, inclusive o PDSE, e hoje também, ou seja, aqueles alunos de doutorado que já são elegíveis para solicitar intercâmbio via Bolsa CAPES, hoje é a data que nós colocamos para receber as inscrições. Então, infelizmente, elas não poderam estar aqui, pediram para eu representar. E o que eu vou falar agora não vai ser fazer uma introdução ao programa, fiquem tranquilos, é simplesmente renovar o nosso, a nossa disposição de ficarmos a serviço dos acadêmicos, né? O programa ele tem uma coordenação de vários docentes, eu estou representando esses docentes e temos um representante discente com o suplente, que nesse caso é o Felipe como titular, e eles têm voz e têm voto, né? O segundo aspecto importante, que isso é fundamental para a gestão, é que a partir do ano retrasado, a partir de várias consultas que nós fizemos com os alunos, já nessa atual gestão da coordenação, nós identificamos elementos de cogestão que são importantes para que esse programa continue crescendo. E a cogestão vem de diversas maneiras. Uma delas foi a excelente organização. Aliás, eu já vou pedir uma salva de palmas, porque realmente a organização é muito boa. Toda a equipe da USP, do CETISC aqui, passando no YouTube, a qualidade, digamos, a seriedade, e até no tempo como foi feito, realmente é louável, eu tiro o chapéu. Isso demonstra que todo produto do programa passa pelas mãos dos acadêmicos. Então, esse é um bom exemplo para vocês se motivarem para continuar participando. E naquela pergunta que a Melissa falou hoje de manhã, será que será possível de alcançar aquilo? Você vai conseguir alcançar. Por quê? Primeiro porque você não está sozinho, não está sozinha. Você tem uma equipe de docentes, de colegas de laboratórios, de secretários, tem uma infraestrutura que quando você, com o tempo, chama, ela aparece com qualidade. Então, esse aplauso que eu falei para a Felipe, eu estendo também para a equipe do CETISC, que está nos ajudando muito bem. Com relação à secretaria, a secretaria são duas pessoas, mais a parte de finanças e também o André na parte de comunicação. Os quatro, inclusive eu como professor, estamos locados no departamento de hidráulica. Então, nós temos um chefe, né, uma chefa, nesse caso, atualmente, a professora Bernadette, a qual nós reportamos. Então, nós estamos alocados para essas funções, né, e essas funções podem mudar dependendo da situação. Há toda uma tradição, há toda uma experiência, e, sobretudo, a experiência passa pelo trato humano. A nossa secretaria não é um computador, não é um Android, não é inteligência artificial, ela é pessoal. Então, isso tem vantagens e tem desvantagens. Talvez alguma das desvantagens é que, às vezes, não consegue atender todos ao mesmo tempo, porque são muitos alunos com diferentes demandas, diferentes peculiaridades, e todos são sempre urgentes. Então, eu sempre pediria a todos e todas, independente do semestre, sempre planejem todos os processos, e não deixem para a última hora, porque no final muitas coisas ainda são atendidas através de uma assinatura, uma autorização, e isso depende muito do esforço humano. Daqui a 5, 10, 20 anos, talvez tudo seja completamente automatizado, mas algumas questões de autorização sempre vão passar pelo crivo de um parecer, um avaliador interno ou externo. Então, essa é mais uma recomendação de gestão. Com relação à nossa apresentação, tudo está na internet. Regimento, prazos, tanto o regimento da USP. Então, eu não vou aqui repetir o que vocês podem encontrar facilmente a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Eu só peço que vocês fiquem cientes de todo o processo legal que está por trás, apoiando não somente a bolsa, a questão também da própria pós-graduação e, sobretudo, os prazos e os requisitos.
Então, hoje, nós teríamos essa apresentação do Carlos, e aqui teríamos mais uma visão de que vai acontecer nesse programa nesse semestre. Então, eu preparei dois... só um comentário. E outra coisa, antes de passar para isso, que na sexta-feira continua o evento. Então, o evento não acabou hoje, vai ter cafezinho também, vai ter toda a parte da infraestrutura. E o tema, não tínhamos como ser amanhã, porque já temos a programação da semana, da pós-graduação, que nós solicitamos, por favor, participem. As aulas foram suspensas, justamente para permitir que os alunos participem. Seria muito ruim ver uma participação muito escassa de nossos alunos, alegando qualquer impossibilidade. Justamente retiramos as aulas. E temos a palestra sobre a questão de Brumadinho e ciência humanitária. Já temos a confirmação, espero que até sexta-feira as águas abaixem aqui em São Paulo, porque a maioria dos palestrantes, temos 3 palestrantes que estão vindo de São Paulo, se trasladando para vir a mostrar e compartilhar o que eles conseguiram aprender e contribuir com isso, esse desastre. E teremos outro. Então, o convite já está para sexta-feira. Agora, o que eu vou mostrar rapidamente é a questão como é que esse semestre vai desenrolar, tá bom? Então, eu pediria a Bruno para me ajudar. Tem 2 slides aqui, vamos começar por esse, que é o slide, se você puder aumentar um pouquinho, depois de baixando. Esse é o slide que vocês estão vendo aqui nos corredores. Tem 2 impressos, mas podemos imprimir mais. Talvez não dá para ver tudo aqui, mas interessante mostrar essas fotos que estão aqui, saíram do evento do ano passado. Então, vocês vão se rever, provavelmente já se encontraram. São fotos que foram tiradas ao longo do ano passado, do mesmo evento. Essas fotos são dos ingressantes que estiveram na reunião nas penúltima sexta-feira retrasada, não, Felipe? E alguns dos eventos que, digamos assim, vão marcando um pouco a vocação do programa. A vocação do programa é a interdisciplinaridade, é a inovação e é a internacionalização, dentre outras. E esses nomes não são da gente. Os alunos também confirmam quando a gente consulta. Aparecem nos primeiros lugares. E por isso que a gente escolheu alguns marcos que fizeram dessa atuação do programa com relação a algumas palestras, algumas conferências recentes. Mas não significa que isso desmereça as outras. Nós temos dessas aí, se aqui tiver a internet, deixa eu ver se tem internet aqui, acho que sim, não? Se nós colocarmos aqui no programa, nós temos inclusive ciclo de conferências que aconteceram no ano passado, e essas conferências vão continuar existindo nesse semestre. Então, por exemplo, aqui é uma síntese das conferências do ano passado, são palestras, parecidas assim, com essa natureza que o Carlos Nobre nos compartilhou, e foram também de professores visitantes, que foram visitando, e com diferentes formações, não necessariamente de engenharia. Então, o professor João Porto, trabalhando com o Instituto Interdisciplinar de Metodologias Interdisciplinares da Universidade de Warwick, a professora Cláudia Arenas, de Uruguai, Instituto de Investigações Biológicas, o professor José Jaime Hernández, da Escola Técnica Superior de Engenheiros, Caminhos e Canais e Puertos da Universidade Politécnica de Valência, professores René Banhares e Nick Honkins, da Universidade de Oxford, inclusive que eles vão voltar esse ano, também palestrando, professor Márcio Giacomoni, da Universidade de Texas, onde o César está fazendo dupla diplomação, professor Yosuke Yamashiki, da Universidade de Kyoto, professora Namrat, da Universidade de Chester, na Inglaterra, Matt
Roland Wiles, da Universidade do Sul do Illinois, professor Emmanuel Unuabona, da Redeemers University em Nigéria, professor Srinivasan, de Texas A&M, Evangelos Pitidis, da Universidade de Warwick, o orientador da Juliana Dorn, Nóbrega Dorn, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e a professora Marian Imani, da Universidade Anglia Ruskin University, no Reino Unido. Inclusive, isso aqui foi trazida também através de um projeto com o professor Davi Gasparini. Isso mostra um pouquinho, não é que isso seja o mais importante de nós, mas isso mostra a necessidade de nós continuarmos dialogando, não somente internamente, como estamos fazendo agora, também ouvindo e comunicando-nos com o exterior. Aonde estão as tendências, aonde estão as grandes perguntas científicas, e ouvir de palestrantes essa posição. Então, quando a gente mostra esses slides, por exemplo, como esse aqui, a gente tenta mostrar uma síntese que é muito difícil de sintetizar num pôster. Então, talvez a principal síntese seja vocês participarem e vocês mostrarem também a sua cara, conversarem durante a semana com outros pós-graduandos, se mostrarem. Não fiquem escondidos, visitem o stand. Nós temos um stand no programa, do programa lá na área de vidro, embaixo da Escola de Engenharia, e vão estar algumas pessoas, por exemplo, a Alessandra está aí. Alessandra, levanta a mão. Alan, você também está junto. Tem mais a Ana Carolina ou não? Por enquanto vocês dois. Mas quem? Dimag está lá. Dimag saiu. Mas na realidade é o seguinte: eles estão, mas eles gostariam que também tivesse mais gente. Então eu estou falando um pouco em nome deles. Eles não me pediram para eu falar, mas eu estou falando. Que seria muito bom vocês se aproximarem, estarem juntos, perguntar se eles precisam. Às vezes tem que ir no banheiro e não querem sair daí porque não tem ninguém. Então é importante essa participação, esse se mostrar. Mostre sua cara, que isso é importante. Tá? Bom, então esse é o pôster. O pôster está, eu mandei para Bruno e para Felipe, está aberto. Então, se vocês quiserem acrescentar coisas, fotos de hoje para o próximo pôster, isso será muito bem-vindo. Então, essa é mais uma questão de cogestão que deixamos para vocês começarem a mostrar mais a cara e a coordenação ficar mais ajudando vocês nesses aspectos. Um detalhe importante: 25 e 26 de março, esse março agora, teremos uma reunião de várias pós-graduações, de coordenadores de pós-graduação, em Porto Alegre, na área de Engenharias 1. E cada coordenador, cada representante, terá que apresentar seu programa. Então, eu posso apresentar o programa, pego o sucupira, faço uma síntese, uma apresentação, pronto. Mas eu queria, de alguma maneira, inovar. Para mim não é nenhuma inovação, deveria ser a regra. Pedir para os alunos também participarem dessa montagem, dessa apresentação. Nós podemos apresentar tanto posters como artigos que apresentem o programa. Então, vocês já hoje já têm uma quantidade de informação, de dados, as experiências das plenárias de hoje, os grupos, enfim, trabalhar isso leva tempo, eu sei, mas é merecedor. E é aí que o programa quer trazer a cogestão e reconhecer a cogestão, certo? É por isso que no ano retrasado a gente pode fazer outra. Nós criamos alguns instrumentos. Então, um desses instrumentos eu vou mostrar hoje. Nesse caso está financiado pela CAPES, que é a Escola de Estudos Avançados sobre Água e Sociedade em Mudanças. É uma escola que tem uma série de palestras com professores convidados da escola da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Campina Grande. Com essas três, nós fizemos uma rede, a escola, nosso programa coordena, e dessas três, nós convidamos vários professores nacionais e internacionais. A Faculdade de Economia e Administração da USP, o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP,
o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, a Fiocruz, a Fundação Fiocruz, a Embrapa, o Instituto Internacional de Ecologia, e aqui está faltando o INPE, né? Então aí depois corrijam, INPE, né? No final. Das universidades estrangeiras, de vários países, por exemplo, a Universidade de Saskatchewan, nos Estados Unidos, Arizona State University, perdão, aqui no Canadá, Arizona State University nos Estados Unidos, Universidade de Illinois nos Estados Unidos, a Universidade Tecnológica de Viena, na Áustria, a Universidade de Waterloo, no Canadá, Universidade de Oxford, no Reino Unido, a Universidade de Pequim, a Universidade de Tóquio, a Universidade Nacional de Austrália, a Texas A&M University, o Instituto de Hidrologia e Educação Hidrológica em Delft, Unesco, UAP e outros que estão se anexando. Todo esse esforço gasta tempo, dinheiro, mas precisa, sobretudo, de participantes. Imagine você estar gastando uma grana violenta, arrumando toda uma grade completamente minada, né? Porque a grade de vocês é toda minada. Se eu piso aqui, não, tem aula aqui. Piso aqui, tem aula. É como uma mina, né? Que arrebenta se você pisar errado, né? Pronto, como é que resolvemos isso? Próximo. Então, essa foto foi do ano passado. Então, nós temos que concentrar algumas disciplinas. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um lixinho, né? Não sei o que aconteceu aqui. Temos um workshop pré-escola que vai acontecer aqui, dia 1º e dia 2 de abril, né? Manhã e tarde. E nós temos pesquisadores do Reino Unido, Estados Unidos, China e a Suécia. Isso foi uma coisa, um bônus que nós conseguimos, né? A professora Namrata está vindo da Universidade de Chester, pago por um projeto, e ele organizou as palestras com outros pesquisadores que vão participar. Então, isso aqui tem esses horários e vai ter como tópicos especiais. Eu acho que aqui está faltando... Está aberto isso aqui? Podemos ver? Acho que aqui tem um probleminha aqui um segredinho aqui que eu acho que faltou, não sei o que houve aqui. Eu acho que aqui... faltou eu falar isso, que é importante, hein? O mais importante faltou mostrar, né? Obrigado. 2 créditos aqui, 2 créditos aqui. Depois, entre 23 a 26 de abril, agora desse ano, temos um tópico chamado Dinâmica Hidrossocial e tem um cronograma especial que eu vou mostrar no próximo slide. E tem pesquisadores da Áustria e do Brasil. E depois, esses são outros 2 créditos. É outro tópico especial. Ou seja, aqui tem um tópico de 2 créditos para quem participa. Aqui tem outros 2 créditos para quem participa. E aqui é campo minado. Aqui sim, aqui são horários que não são iguais às aulas que vocês estão cursando. Aqui são dia completo, então em algum momento vai ter que conversar ou com o seu orientador ou com o professor para dar um jeito de participar. E você não paga nada, absolutamente nada por isso, mas tem que se inscrever e participar para ganhar 2 créditos. E aqui, 28 de abril a 3 de maio, aqui temos um feriado no meio, temos outro tópico ligado a saneamento, processos de saneamento e seus desafios, mais ligado à parte de saneamento, e também aqui, acho que tem um errinho, nós temos aqui do Reino Unido, acho que foi algum probleminha meu, e do Brasil. O pessoal de Oxford vai estar esse dia aqui, tá? Como é que nós fazemos para solucionar esse campo minado, né? Sobretudo para... aqui é tudo concentrado em 2 dias, mas aqui é tudo minado em dias diferentes e pegar toda a semana. Então, o que nós fizemos? Eu já falei para alguns. Isso aqui, não precisa mostrar aqui, está muito pequeno, mas essa é nossa grade, né? Nosso campo minado. Então, onde você vê, tem uma aula aqui. Então, a gente, o que fez? Tentou colocar essas palestras do segundo tópico e do terceiro tópico em horários que não tem aulas vocês. Mas por quê? Porque queremos atrair todos os alunos, independente de ser de recursos hídricos, saneamento, enfim. E isso, pessoal, nós não temos como controlar isso. Nós sim podemos promover. Tá? Só posso dizer que tem muito dinheiro que está
sendo colocado aqui, público. O Brasil está pagando tudo isso aqui. E nós gostaríamos que vocês aproveitassem, né, e participassem, tivessem a oportunidade de estarem com colegas de outros países, inclusive com a oportunidade de verificar o futuro profissional, dupla diplomação, etc. Então, o que nós fizemos? Começamos a colocar o campo, evitar o campo minado, né, para que as palestras, os workshops, não sejam coincidentes com a aula que vocês já estão comprometidos, compromissados. Certo? Então, aqui temos as disciplinas do International Water Lectures, que continuarão como ciclo de conferências somente, mas que podem também participar acrescentando tópicos especiais. Então, aqui são 2 disciplinas, e a terceira aqui é de gestão, que é gestão justamente o que vocês estão fazendo hoje. A comissão organizadora, ela pode verificar quanto tempo levou a fazer isso, e isso pode ser reconhecido como um tópico especial, como uma disciplina de 2 créditos separado. Então, fazendo uma síntese, uma pessoa que nesse semestre participou da gestão desse evento, com uma carga horária reconhecida e apropriada, e participa, já tem 2 créditos a mais, participa desses 3 tópicos especiais, mais 2 créditos cada, tem 6, 8. E 8 créditos. Se a pessoa não participar de nada disso aí, mas só quer participar das palestras, somente vai ter 2 créditos a mais. Só que tem que participar da palestra, fazer registro, etc, etc. Então, isso aqui conta como International Water Lectures, USP Lecture. Então, isso vai aparecer no nosso calendário atualizado. Isso também conta para quem participou e vai somando o número de tantas palestras, pode depois pedir o número total de horas, etc. Certo? Então, isso se faz com mão dupla. Então, nós pedimos para vocês estarem atentos e, sobretudo, próximo, Bruno, aproveitar para se inscrever. Ou seja, esse momento hoje é o momento onde vocês podem circular folhas, enfim, e colocar, olha, estou interessado em participar da escola, estou interessado nos tópicos, ou estou interessado, como o Felipe colocou, em contribuir. Aí eu queria chamar um pouco a Felipe, aqui, representando a comissão organizadora, para que também ele mostre para vocês quais são os produtos de autogestão que eles, os alunos, estão vendo como importantes para o programa. Esse aqui é esse evento é mas temos mais coisas que nós comentamos nos últimos dias. Queria saber se você, Felipe, poderia comentar um pouco. Não estava preparado. Então, vem cá, vamos conversar juntos aqui. A gente já vamos fazer uma aqui, ó. Vamos colocar isso que está na internet. Está aberto? Do evento de hoje? Aqui? Isso. Então, vamos lá. É o que aparece em negrito aqui, hein? Então, bom, nós temos a escola, que tem seus créditos, como falamos, e temos duas iniciativas também que ainda faltam contribuir, participar, que leva tempo, mas que podem ganhar créditos e que podem ser inscritos os alunos que assim o desejem. São turmas que as disciplinas já estão preparadas, só se abre a turma para que o aluno se inscreva e participe, que são um colóquio internacional, que nós estamos querendo que seja em setembro, e onde fica, digamos, a critério dos alunos se organizarem para mostrar seus trabalhos, ou seja, o que está fazendo cada um. Haver um pouco mais de circulação científica, vocês conhecerem o que acontece com as pessoas que estão ainda no programa, e as pessoas que estão no programa conseguir conversar um pouquinho mais com seus colegas, o que eles estão fazendo. Infelizmente, esse programa progrediu, mas nunca houve esse tipo de iniciativa. E isso somente vai ser possível com a participação dos alunos. E outra iniciativa, que também pode contar créditos, é a participação em algum tipo de newspaper ou magazine virtual, ou seja, digital, que mostre e comunique mais esses resultados. Por exemplo, o resultado de hoje pode ser feito uma matéria
um grupo especializado na parte de divulgação científica pode trabalhar para, quando tem um produto, deixá-lo à disposição na internet. Tudo isso é impossível para a Secretaria, Coordenação, Finanças e o André, praticamente sozinho, fazermos em nome de vocês. Então, era isso que eu queria um pouco promover, mas, ao mesmo tempo, passar a palavra para Felipe, para ouvir dele um pouco os comentários. Então, as inscrições para a escola podem ser feitas hoje, ou a partir de hoje, mas também ouvir um pouquinho qual é a apreciação que os alunos têm sobre essa abertura do programa a permitir que o aluno participe em produtos reconhecidamente, mas produtos que ainda precisam de sua formatação. Esses produtos só poderão ser formatados por vocês. Obrigado. Me pegou. Bom, nós já discutimos aqui hoje pela manhã a importância dos vários laboratórios, né, dentro do próprio programa se comunicarem entre si. Então, a iniciativa desse colóquio é como se fosse mesmo um seminário do programa de hidráulica e saneamento, onde a gente tem a oportunidade de mostrar os nossos trabalhos e de fazer com que os grupos dos diferentes laboratórios se comuniquem. Então, de onde eu vim, por exemplo, lá na Universidade Federal de São Paulo, a gente tem um seminário do programa que ocorre anualmente e é muito interessante porque a gente vê várias linhas de pesquisas que muitas vezes acabam andando junto com o que a gente faz no laboratório, a gente não sabia. Então, eu acho super válido. Nós podemos sim, né? A USP ela já tem uma história bem renomada, mas o nosso programa não tem ainda um evento desse tipo. E eu conheço várias universidades que têm, né? Aliás, vários programas que têm esse tipo de atividade. E isso realmente depende da participação dos alunos, né? São os alunos que montam uma comissão, né? Se inscrevem e conseguem desenvolver. Tudo isso acaba gerando também crédito para os alunos e também tem o reconhecimento como organização de eventos, o que também é super importante porque vocês sabem que no Lattes tem uma área específica para organização de eventos, então é importante para nós. O outro tópico, que seria o newspaper, também é um modo da gente expressar e divulgar, né? Qual que é a cara do nosso programa, né? Quais são as linhas de pesquisa, quais são que tipo de ciência que a gente está produzindo aqui. Então, esse newspaper também a gente pode transformar por meio dos alunos, né, na cara que a gente quer que o nosso programa tenha lá fora. Lá fora que eu digo não só no exterior, mas aqui mesmo no Brasil. Então, eu acho muito interessante se nós começássemos a pensar nessa revista do programa e espero que tenhamos pessoas interessadas em colaborar com essas atividades, que também, como o professor Mário já disse, gera créditos e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Eu acho a iniciativa muito interessante. Alguém tem dúvidas? Porque essa inscrição a gente com certeza vai repassar novamente para vocês, eu e a Natália como os representantes discentes, a gente vai repassar essas informações para receber as inscrições, para marcarmos reuniões. Então, assim, não precisa ser nada de última hora e em cima da hora. A gente vai retomar esses assuntos depois com calma, para a gente começar a se organizar com um tempo hábil para isso. Então, aqui a gente está lançando a ideia para vocês e que vocês divulguem para os seus colegas também que não estão presentes aqui. Do lado da comissão, a gente vai, sempre que for um processo organizado e representativo, sempre vamos buscar os elementos também de suporte financeiro e logístico, né? Vocês estão vendo como a universidade está se movimentando para chegar na formação de vocês. Tudo isso é para melhorar a formação e que vocês estejam satisfeitos. Então, nós estamos ainda aguardando um novo repasse de recursos, nós estamos no final de um processo, iniciando outro, mas nós estamos buscando recurso externo também, já acabamos de mostrar. Então, qualquer iniciativa, sempre utilizem os representantes discentes, sobretudo porque temos dois campi, duas áreas, área 1, área 2, e muitas vezes a realidade de um lado não se vê do outro, e às vezes pode haver
falta de comunicação. Mas eu entendo que vocês estão super, hiper conectados na velocidade da luz, né? Porque tem um WhatsApp aí famoso, né? Que parece que está expandindo. Né? Ainda não temos todos os alunos. Até o momento a gente tem 8 alunos no grupo, 80 alunos no grupo do WhatsApp, e se eu não me engano são 140. Sim, exatamente. Então, assim, eu não estou participando, é uma coisa 100% dos alunos, não fiquem tranquilos, não tem professor, o administrador é o Felipe, né? E ele não é confidente meu, ele representa os alunos, entendeu? Então, eu acho que nesse momento aproveitem essa semana, porque eu gostaria de na gincana falar, e aí, Felipe, não, completamos 140 agora. Então, nessa semana é para atualizar os WhatsApp aí e vocês estarem realmente em sintonia. Né? Na verdade, a maior parte dos alunos que não estão no grupo são aqueles que já estão para se formar. Eu acredito que, por exemplo, do meu ano, praticamente todos estão, acho que menos o Nicolas, que eu acabei de ver aqui, mas a maior parte são aqueles que já estão para defender agora, então acho que é difícil a gente alcançar os 140, mas um número bem próximo a gente consegue. Um comentário, algum comentário, alguma dúvida sobre isso? Nós temos algumas pessoas que são veteranos aqui, veteranos mesmo, né? Que se manifestam, mas não são somente novatos, aqui temos veteranos mesmo. Né? Então, tem alguma coisa que faltou? Eu acho que não. Sexta-feira tem gincana, tinha comentado pela manhã, vamos reforçar. Vai ser uma gincana sobre conhecimentos de hidráulica e saneamento. Tá? Pô, então aí todo mundo esvazia, ninguém vai ver. Não, tô brincando, vão ter algumas questões sim, mas vai ser tipo um passa e repassa, sabe? Só que sem torta na cara. Mas vai ser algo do tipo. A gente vai confirmar o horário certinho com vocês, porque a reserva no Cefer só poderia ser feita hoje de manhã, só que a gente estava aqui, então a gente vai conversar sobre isso amanhã. Mas a gente repassa para vocês. Todos aqui já estão no grupo do WhatsApp? Quem não está, levanta a mão. Certo, então aí seus amigos podem compartilhar o link aqui, né? Para entrar no grupo, exatamente. Por favor. Acho que... Bom, pessoal, e eu reiterando a questão da semana da pós-graduação, isso aqui é o início da semana da pós-graduação, o resto da semana da pós vai ser na USP 1, tá? Então, por favor, participem, contribuam aí com a Alessandra e o Alan, mostrem para eles que eles não estão sozinhos e curtam bastante essa semana, muita coisa vai ser de utilidade, até nós, professores, aprendemos cada vez que essa semana acontece. E toda a informação que nós estamos passando aqui vai estar atualizada hoje ou amanhã na internet. Então, eu gostaria que, em algum momento, a comissão organizadora junte e depois faça um relatório, para a gente colocar o relatório também, ou as fotos, o que vocês decidirem, na internet. Isso faz parte também da identidade. E mais uma coisa, aqueles que queiram participar dessa elaboração do pôster e do trabalho para o evento em Porto Alegre, ou façam um grupinho aí, depois me comunicam. Isso está sendo dirigido pela coordenação e secretaria, tá? Mas, por favor, estão completamente convidados. De meu lado, eu acho que é isso. Agradeço a todos. Queria só reforçar para vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, representante discente eleito agora para essa gestão de 2019 a 2020. Na verdade, 2018 a 2020, porque foi em dezembro a eleição. Eu me encontro no Campus 1, ali no Biotassi, certo? Na frente do Latar, e a Natália é representante suplente e ela está aqui no LPB, no Campus 2. Então, isso. Então, nós temos os representantes dos dois campos. Se vocês precisarem entrar em contato com a gente, tem o e-mail no grupo do WhatsApp, tem o próprio WhatsApp e tudo mais. Queria agradecer também de coração toda a comissão organizadora, porque sem vocês não teríamos como ter feito esse evento, certo? Muito obrigado mesmo. Todos os grupos de trabalhos que fizeram excelentes atividades. Também gostaria de agradecer ao CETISC, aqui da USP, pelo excelente trabalho também de divulgação via YouTube do nosso evento aqui. E nos vemos na sexta-feira. Acho que é isso.